Engajamento é muito importante, posicionamento é muito importante, mas nada é mais importante do que gerar dinheiro através do seu Instagram, porque é isso que paga suas contas. E o que eu vou te mostrar é exatamente como gerar vendas e faturamento através do Instagram, mesmo com um perfil minúsculo, mesmo até que você esteja começando agora. E mais especificamente, como gerar R$180 mil através do Instagram. Então olha só, todo o caminho que você precisa seguir, todos os posts que você precisa fazer, todos os funis que você precisa seguir estão aqui de um jeito simples para você conseguir realizar isso assim que acabar essa aula. Só que antes de falar sobre os posts, o seu perfil, etc., você precisa entender algo que eu falo constantemente nos meus conteúdos e principalmente para os nossos mentorados, que é o seguinte: vendas para agências é questão de matemática e de volume de reuniões. Uma vez que você entende essa matemática, você vai ter vendas previsíveis acontecendo na sua empresa, tendo você uma agência ou não. Isso aqui funciona para qualquer outro modelo de negócios com vendas recorrentes, principalmente. E qual que é a matemática principal aqui, que você precisa entender antes de todas as outras coisas? É que aqui a gente tem uma taxa de conversão, uma meta de taxa de conversão de reuniões de 20%. Ou seja, se eu quero fazer uma venda, eu vou fazer 5 reuniões. Se eu preciso gerar 5 vendas, eu vou fazer 25 reuniões. É matemática. E aí tudo na minha vida, tudo que eu vou fazer tem que girar em torno de como eu vou fazer 25 reuniões para gerar 5 vendas. Se você tem um ticket médio de R$3 mil por mês, com 5 vendas, ou seja, 5 clientes novos, você gera R$15 mil. Se você gera R$15 mil a mais todos os meses, ao longo de um ano, você tem R$180 mil com esses 5 clientes. Por quê? 5 vezes 3 mil, 15 mil, vezes 12, 180 mil reais. O que eu vou te mostrar aqui é justamente como conseguir esses 180 mil reais com 5 clientes a mais que você vai ter. Se você faz isso todos os meses, aí você vai ter muito mais dinheiro e é muita mais oportunidade que você tem de fazer um negócio aí realmente milionário. Ao longo de um ano, obviamente. Beleza. E agora que você entendeu essa matemática aqui, tudo que você for fazer na vida tem que ser como eu vou gerar reunião com meu lead qualificado. Para tudo. Como eu vou gerar reunião com meu lead qualificado? De forma previsível, sem depender de indicação, você vai precisar de funis de vendas. Você vai criar funis para serem porta de entrada para as suas reuniões. Nesse exemplo aqui, existem 14 funis. 14 funis que você pode trabalhar para gerar previsibilidade de reuniões. Gerando de previsibilidade de reuniões, você já entendeu que você vai ter previsibilidade de novas vendas acontecendo. Sendo que você pode criar infinitos outros funis. Você tem um monte de outras possibilidades. Aqui são 14 que você pode tirar um print e tentar seguir. Hoje, especificamente, eu vou te ajudar a conseguir esse resultado prometido aqui através do seu Instagram por esses funis aqui, ó. Funil de social selling, funil de isca paga, funil de isca gratuita e funil de isca ativa. São esses 4 funis que a gente vai passar aqui para você gerar esse resultado de 180 mil ao longo de um ano. E se eu entendo que é um jogo de previsibilidade de reuniões, eu preciso ter as minhas metas. Como que eu vou gerar esse valor que eu estou te falando aqui? Nesse exemplo, você geraria 8 reuniões através de social selling, 8 reuniões através de isca gratuita, 10 reuniões através de isca ativa. Aqui a taxa de conversão desse ficou errado, ficou 25%, mas enfim. Deixa eu até mexer aqui, ó. Olha só, aqui é o dash que os nossos mentorados têm acesso, fica dentro dessa parte aqui de planejamento de funis de vendas, que aí você pode criar algo semelhante e fazer a sua previsibilidade de reuniões. Tá vendo? Seriam 8 reuniões através de social selling, 8 reuniões através de isca gratuita, 10 reuniões através de isca ativa. Você já vai entender o que é cada uma disso e cada uma desse funil e utilizar. Com 20% de conversão, 1.6, 1.6, 2. Aqui você teria até uma sobra, né? A nossa meta é gerar 5 vendas. Aqui seria um pouco mais do que 5, seria 5.2. Você gerando 3 mil de ticket, daria esse resultado todo que eu te mostrei. Beleza? Para você fazer esses funis, antes de eu chegar nesses funis todos aqui, que eu vou te mostrar o caminho, o conteúdo e tudo mais, a gente tem que ter o que eu chamo de Instagram mínimo viável. Mínimo viável. Porque, qual que é o ponto aqui, galera?
O melhor cenário de todos, o jeito mais perfeito possível, é você ter uma produção de conteúdos intensa para gerar clientes através dos seus conteúdos orgânicos. Isso, na minha visão, que é o melhor cenário possível, é algo que gasta tempo. Eu que sei. É algo que, assim, que requer muita atenção, que requer mão de obra, que requer você fazer conteúdo quase todo dia. E a grande maioria dos donos de agências e até a grande maioria dos donos de empresas não tem esse tempo disponível. Não vai conseguir, por mais que vários especialistas falem que é fácil, falem que você tem que fazer conteúdo todo dia, que é simples e tal. Não é. Não é, eu não vou mentir aqui para você. Ter uma produção de conteúdos intensa, fazer conteúdo todo dia, dá muito trabalho, requer muito tempo. E beleza, é o melhor cenário possível? É. Mas o que eu vou te mostrar aqui não é você ter essa produção de conteúdos tão massiva, é você fazer post todo dia. Não é isso. Você consegue gerar esse conteúdo, esse resultado todo aqui de R$180 mil sem se matar de produzir tanto conteúdo, sem se matar de fazer tanta coisa através do seu Instagram, desde que você tenha pelo menos o Instagram mínimo viável. Você vai deixar o seu Instagram minimamente preparado para que os outros funis performem melhor. Ou seja, a nossa ambição aqui, a nossa ideia não é que você consiga tantos clientes através do orgânico, é que você deixe o seu Instagram minimamente preparado para que os outros funis que eu vou te mostrar aqui performem melhor. Beleza? E aí o que eu chamo de Instagram mínimo viável? Eu vou ser bem honesto aqui, ó. Eu nem vou perder tanto tempo explicando cada um desses itens, porque se você tem uma agência de marketing, você já sabe a maior parte deles. O ponto de atenção que você tem que ter aqui é ver o que eu estou te falando aqui e realmente fazer, porque a maioria dos donos de agências fica apegado àquele ditado de em casa de ferreiro espeta de pau. Não pode ser de pau. Por mais que você saiba fazer isso para os seus clientes, você tem que olhar para a sua empresa como se você fosse um cliente externo. Se você estivesse fazendo trabalho para a sua empresa. Então lá, foto. Se você for fazer a foto, seu perfil pessoal, foto profissional que mostra o rosto claramente. Agência, logo simplificado através da sua imagem. Nome, seu nome profissional mais a área. Bio, segmentação clara, promessa forte, fuja do padrão do mercado, dor, desejo ou necessidade, mecanismo único. Link, parametrizado, só coloque links para muitos produtos se for realmente muito necessário. Tem muita gente que mete o pé pelas mãos aqui nesse link, né? Coloca aqueles link cheios de coisa e cada uma joga para o mesmo lugar e aí o link não funciona. Não, deixa um link para o seu método principal de um jeito simples, faz uma landing page legal ou que seja de uma forma mais organizada. Beleza? E aí entra os destaques, que é o que eu realmente vou dar mais atenção, porque para o seu Instagram ser o mínimo viável, você vai ter que fazer isso aqui do jeito certo. Qual é o jeito certo? Nos 3 destaques lá, idealmente, provas e depoimentos, história e jornada do herói, conteúdo altamente atrativo para o seu ICP. Esses são os 3 posts ideais para você deixar nos destaques. A sua história com a sua jornada, conteúdo altamente atrativo e prova e depoimento. Sendo que o mais importante de tudo é isso aqui, ó. Prova e depoimento. Nada vende mais do que prova, galera. Nada vende mais do que prova. Eu falo constantemente isso no canal. Já trouxe conteúdos, estou trazendo mais. Se você não está inscrito, se inscreve logo. Nada vende mais do que isso aqui. E o que são essas provas? Você vai colocar, antes de falar o que são essas provas, você vai colocar nos destaques, tanto dos stories quanto do feed, e fazer alguns conteúdos com essas provas e depoimentos. Porque melhor do que você falar que a sua empresa é foda, que a sua agência é super, ultra, mega especial, são outras pessoas falando isso. São outras pessoas te mostrando e falando que sua agência é realmente foda, que a sua empresa é realmente muito boa, que trouxe um resultado absurdo para elas. E nada vende mais do que provas. Quais são esses tipos de provas, galera? E aqui eu destaco 3 tipos de provas que funcionam pra caramba. Primeiro, prova em formato de conteúdo. Como esse e-commerce aqui é o da minha agência. Deixa eu te mostrar. Cadê? Esse aqui é o da minha agência, que está aqui no destaque. Como esse e-commerce cresceu 496% em um único mês. E aí a gente vai, conta o caso todo, em formato de carrossel, e mostra e faz um pitch. Como esse e-commerce cresceu 496% em um mês. Gente, a minha agência é voltada para e-commerce. Você vai fazer para o seu. Isso aqui, se você tem um e-commerce, você vai parar e prestar atenção nisso aqui, porque gera muita curiosidade através de um desejo. O outro tipo de prova
é uma prova com vídeo de depoimento. Esse e-commerce bateu todos os recordes de faturamento. Então, o seu cliente vai gravar um depoimento falando algo sobre a sua empresa. Um outro tipo de prova é um print simples do WhatsApp. Um print simples do WhatsApp em que uma pessoa contou algo positivo sobre o seu negócio e você coloca uma copy muito forte falando sobre a sua empresa. Isso é um tipo de conteúdo que gera muita curiosidade de uma forma simples. Então tá vendo, tem 3 formatos aqui, cada um diferente para você trabalhar. Um mais elaborado, que uma pessoa precisa gravar um vídeo, isso aqui é um pouco difícil de acontecer, mas que tem um jeito certo, a gente mostra dentro da Escala Absurda como você vai colher esses depoimentos e tal, coletar na verdade, em formato de conteúdo e em formato de print. E assim, são 3 formatos. Existem vários outros para você fazer. Se você tem uma clínica, as fotos de antes e depois, que parece que agora foi liberado, né? Ou antes e depois é uma prova. Gente elogiando é uma prova. Tudo é prova. O que você vai pensar aqui para o seu Instagram mínimo viável? É deixar seu Instagram cheio de prova. Cheio de prova. Nada vende mais do que prova. E essas provas aqui, do jeito certo, vão te ajudar a ter uma melhor performance em todos os outros materiais que eu vou te mostrar aqui. E o primeiro funil que a gente vai trabalhar é o funil de isca. E esse funil de isca pode ser feito de 2 formas. A isca gratuita e a isca paga. Qual que é a diferença deles? É que o cara não vai pagar e o outro ele vai pagar. Sendo que o funil de isca gratuito, você vai ter uma quantidade de leads maior e uma conversão menor. E o de isca paga, você vai ter uma quantidade menor, mas uma conversão maior. Qual é o melhor para o seu negócio? Depende, você pode testar dos 2. E para começar, esse funil de isca aqui, ele vai te ajudar nos outros funis também. Então, Vini, eu não quero fazer o de isca, vai dar muito trabalho. Calma que vai te ajudar nos outros. Como que ele funciona? Você vai criar a sua isca, seja um template, seja um dashboard, seja uma planilha, seja um PDF, seja um e-book, como as pessoas faziam antigamente, seja qualquer coisa, você vai criar uma isca. Uma isca, vai fazer os anúncios, vai colocar no feed, vai ter uma landing page, vai jogar para uma isca, vai fazer seeding nele, o cliente vai converter, vai gerar o volume de reuniões, que nesse nosso exemplo aqui era de 8 reuniões que você precisa gerar através dessa isca, vai reunir e vai vender. Esse aqui é o de isca gratuita. O de isca paga, você vai fazer as mesmas coisas, só que vai ter um elemento a mais aqui que você vai ter que vender para essa pessoa. E aí, você vai fazer algo realmente de qualidade, realmente para mostrar que a sua empresa é boa e vai ou entregar gratuitamente e vai converter. Sendo que, como que você vai aumentar essa sua conversão? Dentro da sua isca, você vai colocar seeding de alguns elementos da sua empresa para a pessoa querer ativamente levantar a mão e te abordar para fechar com você. Ela já vai poder fazer isso. O que é o seeding? São sementes que você vai jogando ao longo de um e-book. Vamos supor que essa isca que você está fazendo é uma aula. Você fez uma aula em formato de isca, você vendeu ou entregou gratuitamente. Ao longo dessa aula, você vai falando, para o meu cliente eu fazia isso, isso e isso. E você vai mostrando que você tem um serviço que a pessoa pode ter interesse. E depois ela ativamente vai te chamar. Ou então, todo mundo que baixar essa isca, ou todo mundo que comprar a sua isca paga, você vai qualificar. Aqui está o SDR, mas você mesmo pode qualificar. Todo mundo que estiver próximo do seu cliente ideal, você vai abordar convidando para uma reunião. Ou seja, ao invés de você ter um trabalho passivo, que a gente fazia lá na época do inbound marketing, em 2015, sei lá, você vai fazer de forma ativa. A pessoa baixou o seu material, você vai ver quais são as mais qualificadas ali, já vai abordá-la, seja através do WhatsApp ou de uma ligação, para convidar para uma reunião. Você conseguindo convidar essas pessoas para a reunião, você tem volume de reuniões. Você tendo volume de reuniões, você tem previsibilidade de vendas. Esse é o game desse funil de isca. Qual que é o planejamento dele? Primeiro, você vai definir o formato, pago, gratuito ou engajamento, vai produzir a isca, e aqui um hack, tá? Tudo que você colocar hoje em dia de inteligência artificial vai aumentar muito o valor da sua isca aqui, tá? Você vai criar sua landing page, produzir criativos, preparar scripts de abordagem, planejar o momento de interação e iniciar a captação. Vini, nesse aí eu tenho que investir em tráfego, então?
eu tô quebrado, eu não consigo investir em tráfego. Olha, esse aqui, de todos os outros 3 ali, é o que realmente requer um pequeno investimento. Eu vou te mostrar aqui daqui a pouco uma mentorada nossa que conseguiu um resultado absurdo investindo R$600 por mês. R$600 por mês. Então, coloca R$600 por mês, coloca R$1.000 por mês, porque ele vai ser essencial para os outros funis que eu vou te mostrar. E esses outros funis são funis gratuitos. Quais são eles, galera? Primeiro deles aqui, ó, agora que eu acabei e você já entendeu o funil de isca. E só para recapitular, nesse funil de isca, sua meta é gerar 8 reuniões através dele. Fiz essas 8 reuniões, consegui. Agora eu vou para o funil de social selling, que é basicamente o ouro do ouro do ouro. Olha só, galera. Esse aqui foi uma venda que a gente fez de R$14.000 para esse e-commerce. Como que nós geramos essa venda? Essa pessoa estava interagindo nos nossos stories, a nossa social seller abordou ela com essa mensagem, ela respondeu, falou algumas coisas aqui, respondeu o que a gente chama de resposta mínimo viável, a gente comentou e chamou para uma reunião. No caso aqui é uma social seller nossa. Quando a gente começou a fazer esse funil de social selling, era eu no dedo fazendo, lá em novembro de 2023, que eu vi a primeira palestra do Davi Oliveira falando sobre social selling, eu pirei, eu falei, eu preciso fazer, eu fazia isso no dedo, gerei mais de R$200.000 eu mesmo fazendo. Então, o que consiste esse funil de social selling? No caso desse exemplo de venda aqui, essa cliente foi e estava interagindo nos stories, a nossa social seller viu isso, iniciou um papo ali. Ela respondeu uma resposta mínimo viável. Niki, ela respondeu a resposta mínimo viável, a gente continuou a conversa e chamou para uma reunião, gerou volume de reuniões, e você já entendeu, vou falar pela 20ª vez, que se a gente tem volume de reuniões, a gente vai ter volume de vendas. Esse foi o flow desse lead aqui que acabou virando um cliente. Ou seja, ele foi usado através do fluxo de gatilho social. E aí existem 3 tipos de gatilhos. O gatilho social, novo seguidor e visita sincera. O gatilho social é qualquer interação que alguém faça com o seu perfil. Por exemplo, alguém veio aqui no meu perfil da minha agência e curtiu esse vídeo, que eu entrego um prompt, uma isca através de inteligência artificial. A gente entrega um prompt de descrição de produtos. Todo mundo que curtiu aqui e todo mundo que comentou é um potencial cliente para minha agência, porque é alguém interessado, que provavelmente tem e-commerce, no nosso trabalho. A gente pode esperar essas pessoas entrarem em contato com a gente e num belo dia quererem o nosso direcionamento, quererem o nosso serviço de agência ou a nossa mentoria para donos de e-commerce. A gente pode esperar, era assim que a gente fazia antes. Só que com o social selling, a gente entra no meio disso. A gente corta etapas e a gente faz isso acelerar. Então a gente fez uma isca gratuita, as pessoas entraram na isca, só que com o trabalho de social selling a gente pode entrar no meio disso. E o gatilho social é todo mundo que curtiu, todo mundo que comentou, todo mundo que visualizou os stories pode virar um potencial cliente. Ah, Vini, então todo mundo que curtir, comentar, ver meus stories eu vou abordar para fazer essa venda? Não, óbvio que não. Você não vai fazer isso com todo mundo. Você vai fazer com quem se parece com o seu lead qualificado. Aqui, dentro da Escala Absurda, os nossos mentorados têm acesso a esse dashboard aqui. Que inclusive, galera, tudo isso aqui que eu estou falando, dentro da mentoria Escala Absurda, a gente te ajuda e te acompanha para você conseguir os melhores resultados possíveis. Se você quiser ter o nosso direcionamento, tem um link aqui embaixo, clica nele, responde rápido o formulário e aplica para uma vaga. Então aqui a gente vai ter os nossos critérios de MQLs, os nossos critérios de leads qualificados, tá dentro de público. Aqui a gente tem os nossos clientes, os padrões de clientes qualificados. O que a gente considera como cliente qualificado? Você vai criar os seus padrões de lead qualificado. Ah, tem que ter uma foto desse jeito, tem que aparentar, ter condições financeiras para bancar o serviço da minha agência, tem que ter tais e tais coisas. Beleza, você vai fazer a isca, você vai impulsionar essa isca e vão chegar os seguidores. Vão chegar os gatilhos sociais, pessoas curtindo, comentando, engajando. Todo mundo que fizer isso, vai entrar no perfil dessa pessoa, ver se está próximo do seu ICP.
Está próximo do seu ICP? Você vai iniciar uma conversa. A pessoa respondeu com uma resposta mínimo viável, você vai iniciar, vai continuar essa conversa e vai chamar para uma reunião. Chegou na reunião, volume de reuniões, volume de vendas, que você já entendeu. Esse é o fluxo. E aí tem o gatilho social, tem o de novo seguidor. Novo seguidor, a pessoa começou a te seguir, você deseja boas-vindas, pergunta se está precisando de ajuda e boa. Respondeu a resposta mínimo viável, dá sequência na conversa, chama para uma reunião e aí você já entendeu. Volume de reuniões, volume de vendas. 25ª vez que eu falo isso hoje. E tem o fluxo de visita sincera, que é você ter um trabalho um pouco mais ativo, de você entrar em perfis de pessoas que parecem o seu MQL para começar uma conversa e abordar. Esse que é o fluxo, através desse funil, que é o funil de social selling, e na nossa meta aqui, você iria gerar 8 reuniões através do funil de social selling. Beleza. Aí olha só isso aqui. Além da nossa comprovação aqui, essa é a mentorada que teve um resultado absurdo através dele. Ela pegou o nosso conteúdo aqui e mesmo com pouca verba, essa aqui que é a que eu te falei que está fazendo 600, que está investindo apenas 600 mil reais. Ela saiu da mentoria, está aplicando as coisas, já está voltando para a mentoria de tanto resultado que teve com esse direcionamento aqui e já está fazendo essas vendas. Está gerando previsibilidade para o trabalho dela, através da isca e através do social selling. Beleza, são 2 funis. Esses 2 funis já podem gerar previsibilidade todas que você precisa, mas tem um terceiro. É um terceiro e esse aqui vai requerer um pouco mais de trabalho, que é um mix entre prospecção ativa e o trabalho de marketing. Como que ele funciona? Primeiro, você vai deixar o seu Instagram minimamente preparado e vai fazer uma lista de leads qualificados. Olha só como que funciona dentro do nosso dashboard aqui. Funil de isca ativa. Qual é o ponto, galera? Prospecção ativa é um trabalho muito chato. Todo mundo odeia fazer prospecção ativa e odeia receber uma prospecção ativa. Você precisa fazer um trabalho muito grande, você precisa abordar 200 pessoas para 20 te responderem para você conseguir reunião com 10 e fechar com 1. Com a isca ativa, você tem um pouco da prospecção ativa, só que de uma forma mais favorável. Você não tem que fazer tantas abordagens, as pessoas estão mais disponíveis para te responder e depois reunir, se você fizer do jeito certo. Então aqui a gente cria um pequeno CRM com uma lista de leads qualificados, você deixa o seu Instagram minimamente preparado e prepara uma isca. Só que não é uma isca como o funil de isca. É uma isca que tem cara de presente, tem uma cara de algo personalizado que você fez para ela. Desse jeito aqui, por exemplo. Antes, um breve contexto. Gente, dentro do meu perfil do Instagram, eu recebo prospecção ativa todo santo dia. Eu recebo mensagens como essas aqui, ó, todo santo dia. Trabalho com edição de vídeos, estava olhando o seu perfil, blá, 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 blá. Queria te perguntar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Percebo isso todo dia. Eu não abro nenhuma. Acho uma abordagem péssima. Só que num belo dia, o meu copywriter até hoje, meu head de copy, hoje ele é praticamente do time, fez essa abordagem comigo aqui, ó. Uma pessoa do time dele me abordou, oferecendo material, oferecendo copyright, algumas copies, com esse planejamento aqui, ó. Colocou a minha foto, o meu nome e falou que queria me parabenizar com esse trabalho, 5 copies para criativos. Eu mesmo recebendo mensagens como essas todo dia, pela primeira vez eu respondi a alguém, falei que eu estava interessado e a gente começou um papo. Olha só a abordagem. Primeiro essa abordagem inicial, eu gostei, eles mandaram material, mandando material, eles me chamaram para uma reunião. E aí eles tiveram volume de reuniões e volume de vendas. Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer a lista de leads qualificados e vai enviar uma isca personalizada com cara de presente para essas pessoas. Isso aqui é muito importante, tá? Alguns mentorados começaram a fazer isso aqui do jeito errado. Estavam fazendo como se fosse uma isca convencional, jogando para um monte de gente e não estava tendo resultado. Isso aqui tem que ter cara de presente personalizado e usando principalmente o gatilho da curiosidade, para a pessoa querer reunir com você. O que pode ser essa isca? Pode ser pacote de criativos, como o copywriter fez pra gente, pode ser um e-book, pode ser uma landing page, análise de tráfego, análise de e-commerce, análise de atendimento, análise de performance, sessão estratégica, um monte de coisa. Desde que você use criatividade. Pode ser um agente do ChatGPT, pode ser alguma coisa. Você vai mandar isso aqui, e aí você pode fazer no Canva de um jeito aí que não vai te dar tanto trabalho. Até aqui não está te dando trabalho. Você vai fazer a lista de clientes,
vai mandar isso, vai fazer um trabalho simples no Canva e vai mandar. Fez a abordagem inicial, uma abordagem curta, sem CTA para venda, que gera autoridade, solicitando permissão para mandar para o cliente, como foi feito naquela mensagem ali. O cliente respondeu que quer receber, você vai desenvolver o presente. Entregar em até 24 horas, quanto mais rápido melhor. Material realmente personalizado, material útil que vai dar trabalho, mas com estratégia para deixar a linha de produção mais rápida. Desenvolveu o presente, aí ele gostou, você chama para reunião. Chamou para reunião pela 30ª vez? Volume de reuniões, volume de venda. Ah, Vini, esse aí dá muito trabalho, eu não vou querer trabalho não. Cara, vai dar um pouco de trabalho sim, mas você quer caminho curto? Vai jogar no tigrinho, vai arrumar alguma coisa assim. Isso aqui não tem caminho curto, não. É um jeito simples, mas que não é fácil. Você vai produzir isso aqui e se você olhar os números, vai ser previsível. Vamos supor aqui que você vai ter uma lista de 50 MQLs. Você vai fazer 50 abordagens. Do jeito certo, com a abordagem certa, gerando curiosidade principalmente e cara de personalizado, de 50, 25 vão te responder. Nossa, metade só, Vini? A prospecção ativa você precisa enviar 200 para 10 te responderem, mais ou menos. Nesse jeito aqui, de 50, 25 vão te responder. 25 que te responderam vão querendo material. Você vai produzir os 25 materiais para essas pessoas. Vamos supor que dessas 25, 15 seguiram no papo com você, você conseguiu 10 reuniões. 10 reuniões, 2 clientes. Na nossa meta era isso aqui? 10 reuniões para 2 vendas? Eu acho que é exatamente isso aí. Na nossa meta é isso aqui, ó. Então você enviou isso aqui para 50 pessoas, 25 te responderam, você continuou, mandou material para essas 25, depois 15 pararam de te responder, você conseguiu a reunião com 10 e fez 20% de conversão, 2 vendas. Desse jeito aqui, galera, matemática. E aí você vai vendo, pô, eu comecei e ninguém me respondeu. Qual que é o game aqui também, galera? Você vai começar com isso aqui, não está tendo resultado. Eu fiz para 10, ninguém me respondeu. Você precisa melhorar a abordagem, você precisa melhorar a sua cara de presente, você precisa melhorar a qualificação dos seus leads. Ah, consegui 10, 5 me responderam. Pô, número bom. Mas nenhuma reunião, nenhuma venda. Então a sua continuação está ruim. O material que você está fazendo para ela está ruim. Então vou melhorar o meu material. Vini, 10 abordagens, 5 envios, 4 reuniões, 1 venda. Ótimo. Você está no game. E aí você vai entendendo, a partir dos números e da matemática, o que você precisa fazer para melhorar. E aí olha o planejamento para fazer. Você vai definir a rotina, vai deixar o Instagram minimamente preparado. Antes de continuar, acho que eu esqueci, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, sei lá, 20, 30 minutos já de vídeo, tá te entregando muito valor. Enfim, voltando. Você vai definir a rotina, que sem rotina você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Vai deixar o Instagram minimamente preparado, vai fazer a primeira lista de MQLs, vai definir a sua isca, definir a cópia de abordagem inicial e mensagem de condução, iniciar a captação, monitorar os dados e aperfeiçoar. Esse é o funil de isca ativa e é o funil que ele pode fazer o trabalho para te gerar todas as vendas. Se você não quiser fazer o de isca, se você não quiser fazer o de social selling, faça só o de isca ativa. Eu falei do Instagram minimamente preparado. Olha só. A abordagem do meu copywriter, que está comigo até hoje, não tinha o Instagram minimamente preparado. Era a SDR dele que mandou, de um perfil geral, e mesmo assim gerou a venda. Ah, Vini, então não preciso do Instagram minimamente preparado? Cara, se a sua copy for boa o suficiente, gerando curiosidade, gerando cara de presente e tudo mais, não precisa. Mas é muito mais fácil através de um Instagram minimamente preparado. Você vai ter com certeza uma conversão e um acesso muito maior. Esse é o caminho. Faz o planejamento, deixa o Instagram minimamente preparado, começa os funis, olha os números de forma estratégica, que é impossível isso aqui dar errado se você fizer do jeito certo. Beleza? Agora, para você entender a matemática ainda mais e realmente fazer isso aqui acontecer, eu fiz um vídeo te mostrando como gerar 11 clientes todos os meses de forma previsível. Clique em algum lugar aqui do vídeo e vai lá assistir.